O olho esquerdo de Zoro é um dos maiores mistérios do mangá de One Piece. O cara simplesmente voltou do time skip com o olho fechado e até agora nós não entendemos o porquê. Por mais maluco que seja pensar que nenhum dos Mugiwaras perguntou por que o Zoro está com o olho fechado durante todo esse tempo, a gente tem esse grande mistério. Essas coincidências de One Piece, já que até mesmo nós temos também que o Rayleigh tem uma marca semelhante em um dos seus olhos, da mesma forma como o Zoro tem. No caso, o Rayleigh já abriu o seu olho, ou se por acaso ficou com o olho fechado em algum tempo da sua vida, mas as marcas são semelhantes, as marcas são iguais e os dois carregam os títulos ali de serem os imediatos, de serem ali os braços direitos. Eu acho que imediato vai dar muito o que falar aqui nesse vídeo, mas de ser o braço direito, de ser a razão ali, basicamente, do grande capitão do navio. E uma questão importante é que uma hora ou outra o Oda vai ter que revelar pra nós o que é esse olho do Zoro, por que esse olho esquerdo do Zoro está fechado. Mas talvez a gente já tenha o capítulo para isso acontecer. O capítulo 1111 de One Piece pode ser o capítulo para qual o Zoro abra o seu olho. O Zoro, ele tem um grande mistério em suas mãos. Ele tem ali um grande mistério em suas mãos. Na verdade, melhor dizendo, né, um grande mistério em seu olho esquerdo. Isso pra nós já é algo que a gente conecta há bastante tempo. Acho que o time skip ocorre ali no capítulo 600, 602, na qual todos os Mugiwaras se reúnem. E desde lá, nós não temos as informações, os detalhes, mais de 500 capítulos, né? Quase 500 capítulos depois, nós ainda não temos os detalhes e os significados sobre esse mistério. Mas sabe o que é um grande mistério na qual você não pode deixar passar nesse vídeo? Você não pode deixar o like e de se inscrever em um grande mistério. Você tem que deixar o like, você tem que se inscrever. Não faça que nem o Oda ali com o olho esquerdo do Zoro. Vai lá, se inscreva aqui no canal do Geek Brasil. Vem aqui, na verdade, né? Vem aqui, se inscreva no canal do Geek Brasil e também deixa o seu like, se torne membro ou pense com carinho em apoiar esse vídeo. Se você ajuda a gente a fomentar ainda mais os conteúdos de One Piece e a gente vai abordar uns grandes mistérios relacionados ao Zoro. Cara, tem muita coisa ligado a esse capítulo, o capítulo 1111, na qual o Zoro, ele tem ali um aspecto de que está evoluindo ao longo da história. E durante todo esse tempo, a gente pôde perceber que o personagem tem lutado contra pessoas, contra seres cada vez mais fortes. E dá até pra dizer agora que o Zoro está lutando contra o adversário mais forte que ele já lutou. Dá pra até levantar uma questão se o King é mais forte que o Lucci ou não, né? Visto ali de que o Lucci, ele é um personagem visado sempre para ter lutado, uma rivalidade ali com o próprio Luffy, né? Até os nomes ali são bem parecidos, mas eu particularmente acho que o Lucci seja o personagem mais forte na qual o Zoro já lutou, superando até mesmo o King. Mas eu acho que dá até uma discussão para isso, posso até mudar de opinião, mas o ponto importante aqui é que o Lucci é um personagem extremamente forte e que o Zoro está lutando contra ele nesse exato momento. E agora, mais uma vez, nós voltamos com o assunto do personagem abrir o olho para derrotar alguém. Porém, nós temos uma grande evidência relacionada a isso. O capítulo 1111 de One Piece está chegando e ele está repleto de conexões com Roronoa Zoro. Vamos lá, né? Essa famigerada informação, essa famigerada ideia começou na minha cabeça depois que o Roberto, o tradutor oficial de One Piece, ele levantou essa possibilidade no Twitter, comentando e levantando algumas ideias sobre o ponto de vista, um ponto fixo relacionado ao Zoro, de ir realmente a fundo sobre essas conexões com o personagem relacionados ao número 1111. Nós temos então que o aniversário do Zoro, a primeira evidência que nós temos que o aniversário do Zoro é no dia 11/11. Já começa por aí.
Já começa por aí, porque o aniversário do Zoro já tem ali a data, né? O Oda já pensa nesse número desde o começo, ou pelo menos em algum momento da história ele teve que pensar no aniversário dele. E se eu não me engano, desde lá atrás, desde ali, acho que se eu não me engano é o Databook Blue de One Piece, já revela pra nós a informação da data do seu aniversário e depois disso prossegue para o Vivre Card. Então o aniversário do Zoro é ali no dia 11/11. Nós também tivemos tanto ali no último episódio de One Piece quanto também na revelação no mangá a sua recompensa sendo exposta. E nós temos uma recompensa de 1.111 milhões de BRs. 11 mais uma vez. Nós temos aqui o número 1111 mais uma vez focado ali no Zoro para ter uma grande evidência para o personagem relacionado a este capítulo. Olha só, e isso não para, porque o próprio Zoro tem 8 referências em cenas importantes, em pontos importantes da história que acontecem na página 11. Grandes momentos de One Piece ali relacionado ao Zoro, lutas, revelações ou até mesmo detalhes informativos relacionados a por exemplo, databooks ou Vivre Cards. Essas informações são dadas para nós através da página 11. Pode ser até pouca coisa se você parar para pensar, mas eu acho que o Oda às vezes pensa um pouquinho, né? Ele mesmo já disse que ele vai colocar, não que ele não pense um pouquinho, né? Ele pensa muito. Mas eu acho que ele pensa estrategicamente onde ele vai colocar cada quadro. Ele mesmo já disse em entrevistas que ele desenha os seus quadros primeiro e aí depois ele vai encaixando a história nesses quadros, porque para ele os quadros que vão dar ali a base, né, o impacto, a cena, e aí ele vai construindo a história em volta desses quadros, e provavelmente as páginas que ele encaixa é basicamente para analisar esse ponto de vista. Então, o Zoro tendo muitas páginas 11 em sua base, em sua biografia, demonstra vários relacionamentos a isso. O nome do Zoro também tem um katakana com caractere, como se estivesse faltando um olho, né? Se você observar ali o Zo, ali do nome do Zoro, você vai observar que tem ali um caractere como se estivesse com o olho faltando. E o olho que está faltando é o olho esquerdo. Vamos colocar aí o paralelo, né, do caractere referente a algo parecido com esse ideograma do Zo, que você vai perceber que tá faltando ali como se fosse um olho esquerdo fechado, ou como se não estivesse presente na cena. E o mais legal que o Roberto acabou traduzindo lá, acabou trazendo para nós, é que a tradução de olho do Zoro, olho de Zoro para nós, pode ser também lida em japonês como Repeat Digit, que é um termo matemático muito interessante. Repeat Digit é uma sequência de números com que são calculados, que são definidos em bases numéricas, onde o 1111 se encaixa perfeitamente nessa situação. Logo, olho do Zoro e 1111 estão conectados através dessa classificação de números matemáticos. O número 1111 é considerado como o clássico do Repeat Digit porque pode ser conectado a todas as bases matemáticas, mas o 111 não. Então é importante frisar isso porque nós essa semana teremos o capítulo 1001. Não, 1101. A gente vai ter o capítulo 1101 essa semana, que vai ter o 11, né? Vai ter ali o 111 na numeração, porque coloca ali o 0, mas mesmo assim ainda tem o 111, mas mesmo assim ainda não vai ter o foco total no Zoro. Poderíamos ter ali o foco total no Zoro nessa parte, mas nós não vamos ter, porque não tem a figuração, a classificação sobre o nome. Ainda fica faltando essa brincadeira com o olho do Zoro, como o 1111 pode ser colocado através do Repeat Digit. Como o 1101 não está conectado nessa situação, o 1111 ele está através ali dessa classificação numérica. Só que a gente precisa se lembrar que o capítulo 111 de One Piece é um capítulo focado todo no Zoro. A gente observa o personagem correndo ali para salvar a Vivi do confronto contra Baroque Works, né? Quando eles estão tentando eliminar
a princesa do reino de Alabasta. Só que tanto ali o Luffy e o espadachim acabam começando a lutar neste capítulo, né? O que acaba levantando muitas questões ali na fandom de que muitos não gostam dessa batalha, muitos não gostam desse combate. Só que existe um paralelo muito interessante sobre o Luffy versus o Zoro. Porque enquanto o Sanji, ele é o lado da mesma moeda do Luffy, o Zoro parece ser lados opostos do personagem. Porque enquanto o Luffy, ele é a claridade, a luz, o riso, o Zoro é aquele cara frio, é o cara que ele ri também, né, é claro, mas é o cara focado na escuridão, é o inferno, é essa parada toda ali conectada a ele. E o Zoro, toda vez que tem alguma definição sobre o Luffy, a gente tem ali uma reação oposta dos demais personagens. Por exemplo, o Zoro ele está dormindo quando o Gaimon pede para o Luffy encontrar o One Piece e comprar o mundo. Nós não temos ali o próprio Luffy reagindo ou interagindo com o Zoro neste exato momento. Nós também temos ali que o Zoro é um cara que não acredita em Deus. E o Luffy é o próprio Deus do Sol. Nós temos esses opostos aqui e por isso que essa definição da oposição no capítulo 111 ela é importante para a gente entender o que pode acontecer no capítulo 1111. Zoro é o único que não tem uma dupla reação quando o Luffy revela o seu sonho. Além de não rir ali junto com o Luffy através do sonho dele, o Zoro não tem uma dupla reação como os demais personagens. É como se o Oda isolasse o Zoro mais uma vez em relação ao propósito e o pensamento do capitão. O Zoro também não está na revelação de Nika por Vegapunk. Quando o próprio Vegapunk revela que o Luffy carrega a fruta de um deus, o Zoro não está neste exato momento. Então, provavelmente o capítulo 1111 deve conectar Zoro e Nika, ou algo ligado à origem do Zoro através do seu olho fechado. Então, provavelmente a gente tem esses aspectos que podem ligar os dois personagens no capítulo 1111 ainda mais. Eu não sei o que o Oda vai revelar quando o Zoro abrir o olho no capítulo 1111. Tô torcendo para que isso realmente ocorra, mas o que eu posso esperar é que seja algo gigantesco, né? Aí chega o Oda e não revela nada. Mas tá aqui, as evidências, os pontos de vista, o foco e o número 1111 é um número de sequências, né? Como disse, um último Rap Digit, que o próximo vai ser apenas só no 2222, né? E eu acho que o One Piece, se bobear, não chega até lá. Então eu acho que alguma coisa assim o Oda deve fazer conectado diretamente ao Zoro.